Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre o Allan Kardec? Que o Allan Kardec ele é uma peça que hoje talvez não tenha tanta importância dentro do time do Atlético, mas a realidade é que pode ter muito em breve. Porque o Allan Kardec ele pode ser o responsável por achar os gols perdidos que o Atlético há tantas temporadas faz questão de deixar pra trás. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente começa falando do Alan. Um problema muito claro que existe nessas últimas temporadas do Clube Atlético Paranaense que precisa ser resolvido. E até agora nem Mastriani, nem Diório, nem Pablo, nem sei lá quem conseguiram resolver. Eu falto desde a saída do Vitor Roque. Desde a saída do Vitor Roque existe uma lacuna muito grande em relação ao Atlético ter um centroavante que consiga minimamente converter as chances. E óbvio que eu entendo que o Alan não vai ter uma entrega próxima ao que o Vitor Roque já entregou. E é óbvio que eu entendo que o Alan não vai ter uma entrega parecida com a entrega que o Vitor Roque já entregou. Mas se ele me prometer que ele vai conseguir me entregar 10, 12 gols na temporada, cara, já é muito acima da média. Já é muito acima, não da média, mas já é muito acima da minha expectativa. Porque era um reforço que eu esperava muito pouco. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu ainda espero muito pouco do Allan Kardec. Mas a entrevista dele depois do jogo contra o Andraus foi uma entrevista que eu não vou falar que eu mudei de ideia, mas me fez refletir. Primeiro de tudo, quando o Maurício Barbieri deixa muito claro que o Alan tinha outras propostas, inclusive de time de Série B, isso aí eu posso afirmar, porque, assim, querendo ou não, fui eu que trouxe a informação do Allan Kardec fechando com o Atlético em primeira mão. E, assim, o Barbieri deixando claro que ele abriu mão de dinheiro para vir pro clube, já me deixa de certa forma animado, já me deixa de certa forma um pouco mais afeiçoado pelo Allan Kardec. Porque a gente falou isso ao longo de toda a janela. Tem que vir quem quer estar aqui. E saber que um jogador minimamente valorizado, saber um jogador com histórico de seleção brasileira, saber que um jogador com outras oportunidades de ganhar muito mais dinheiro optou estar no Atlético, esse cara ele já tem minha simpatia ao natural. Mas teve algo que o Allan Kardec ele chamou a atenção na última entrevista coletiva, que foi o fato dele ter jogado pouco nas últimas temporadas, dele ter tido pouca sequência e ainda citou. Eu tava no Atlético Mineiro que tinha Hulk, que tinha Paulinho, que tinha Daverson. Isso acabou influenciando muito a minha utilização ou a minha não utilização como jogador do Galo. E eu fiquei pensando, né? Centroavante precisa estar em campo para fazer gol. Centroavante precisa de sequência para fazer gol. A gente tá recebendo vários jogadores que também vêm pro Atlético através da oportunidade de conseguir uma sequência minimamente razoável. A gente tá falando de vários jogadores que vêm pro Atlético com a oportunidade de conseguir mostrar o futebol que eles têm. E eu acho que o Allan Kardec é um deles. O Isaac é um deles. A gente falou no vídeo passado. Como Keno, Arias, será quem, impediram que o Isaac tivesse esse aproveitamento no time do Fluminense. Tanto o Diniz quanto o Mano, enfim, não optaram em utilizar ao máximo o Isaac. Aí você fala de outros nomes, sei lá, porra, o Raul, um jogador que vinha perdendo espaço no Bragantino, o próprio Rodrigo Caio, um jogador que quer voltar a atuar rotineiramente, constantemente. Então, no final das contas, o Alan é mais um jogador que, assim como o Atlético enxerga o Alan como uma oportunidade de mercado, o Alan enxerga o Atlético como uma oportunidade de voltar a ser um atacante minimamente capaz de entregar o que ele sempre entregou na carreira dele, desde quando surgiu lá no Vasco até o futebol chinês, que são gols. E assim, o Atlético Mineiro fez muito mal para a carreira do Allan Kardec. Eu não tô falando que o Galo foi injusto com o Allan Kardec, mas o Galo tirou o Alan do campo. O Alan volta como um atacante valorizado e o Galo tirou o Alan do campo. Então a gente vai ver aqui uma tabela que eu preparei, que é muito interessante pra gente entender como esse argumento do Allan Kardec faz sentido, porque às vezes a gente olha pro Allan Kardec e fala, puta, o cara não teve tantas oportunidades, mas não merecia tantas oportunidades. Mas tem um detalhe aqui que eu acho importante a gente levar em consideração. Ó, primeiro de tudo, a gente vai ver essas duas primeiras aqui, ó. Jogos em 2022, 13, nenhum como titular. Jogos em 2023, 15, apenas 2 como titular.
jogos em 2024, 25, 4 como titular. Querendo ou não, ele foi ganhando a cada temporada mais jogos, a cada temporada mais oportunidades, a cada temporada mais chance de demonstrar a capacidade dele de ajudar o Clube Atlético Mineiro. Pelo Atlético, já tem um jogo como titular já logo no início do ano. Então, assim, acho que dá para dizer que existe uma perspectiva do Allan Kardec ser mais utilizado como titular em 2025 pelo Atlético do que em 3 temporadas pelo Galo. Mas o ponto não é esse. É questão de participações em gol. 2 participações em 2022, 2 participações em 2023, uma participação em 2024 e uma participação em 2025. Se você pegar o número de jogos que o Allan foi titular, e eu não digo nem completou o jogo, mas foi titular, são 7 jogos, para 6 participações em gol. Então, é algo pra gente refletir. Eu não tô falando que se o Allan jogar 50, ele vai ter 49 participações em gol. Isso eu não posso garantir. Mas um atacante com histórico muito positivo de gols, um jogador com histórico de seleção brasileira, um jogador com uma argumentação que ele precisa do campo para estar bem fisicamente, para ter sequência, para entregar os gols que a gente está buscando, eu acho que a gente precisa ouvir e avaliar. Eu acho que o Allan ele tem uma média de participações em gol a partir do momento que ele é titular que deixa uma pulguinha atrás da orelha. Que deixa uma pulguinha atrás da orelha no sentido de vai ser proporcional quanto mais ele tiver chance, mais ele vai participar de gols. Quanto mais ele tiver chance, ele vai conseguir manter essa média, porque é uma média muito alta. Porque se você for parar para pensar, em todos os jogos, são 28, 25, 53, 56 jogos para 6 gols. Aí é realmente um número muito pequeno, né? Em 56 jogos para 6 participações em gol, é uma média ridícula. Mas se a gente for levar em consideração jogos como titular, é o que diferencia o Allan. E assim, eu acho que a gente vai começar a debater se o Allan vai ter mais jogos como titular ou não, a partir do momento que a gente entende em relação ao Mastriani. O Mastriani, acho que ele vai ser um balizador muito grande em relação ao que a gente pode esperar ou não do Allan Kardec ao longo do ano. Mastriani volta agora essa semana, a gente vai comentar amanhã bastante sobre o Mastriani retornando. E o Mastriani, ele é uma peça que ele pode dominar esse ataque do Atlético com facilidade. O Mastriani é uma peça que ele pode assumir essa vaga de titular com facilidade. Se ele for o Mastriani das Copas, se ele for o Mastriani do Campeonato Paranaense, mas o Mastriani do último Campeonato Brasileiro não. Então, assim, eu não tô falando que existe debate ainda, mas eu acho que a gente pode ter uma concorrência potencializada por 2 jogadores de mínima qualidade. De alguma qualidade. Ah, Thiago, o que você tá falando? Que o Mastriani vai correr mais porque vai ter um Allan querendo a vaga. E um Allan vai correr mais porque vai querer a vaga do Mastriani. Eu acho que esse cenário de elenco faz muito sentido pro Furacão. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.